Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection. E dessa vez nós estamos do lado de fora. Nós estamos gravando ao ar livre. Não é mesmo, Foster? É mesmo. A gente está gravando ao vivo. é, Como é que fala isso, Alexia? Ao vivo de um parque Sim, aqui no Porto, em Portugal. sim. Perfeito. É um Muito bem. dia bonito, temos muito sol, então eu estou feliz. Como é Sim, que você está, Alexia? eu tô muito feliz e fazia tempo que a gente não vinha gravar no lado de fora, né? É muito bom. Ótimo. Então, gente, hoje nós vamos ter um assunto super bacana que aconteceu na semana passada no Carioca Connection Club. Então, durante uma live que nós estávamos tendo junto com os membros, nós iniciamos a conversa com um quebra-gelo, que É, nós sempre temos um quebra-gelo. eu posso te fazer duas perguntas, Alexia? Já nem comecei. Quer explicar o que é uma live? Porque pode ser confuso, né? É uma aula ao vivo. Sim, É, mas no Brasil falam uma live. sim. E também quebra-gelo. Pode explicar em português o que é? São perguntas ou assuntos que faz com que as pessoas pensem e cada uma tem que dar uma resposta espontânea para se sentirem mais à vontade com o grupo, com o entrevistador, com o professor e etc. Como é que é o Exatamente. nome disso em inglês? Icebreaker. Pronto, É quase quebra-gelo. igual. Sim, e o quebra-gelo da última live foi: qual é a sua palavra preferida em português? Boa pergunta. Então, nós perguntamos isso aos nossos membros, cada um deu sua resposta e tivemos palavras variadas. É, diversas, interessantes, curiosas, muita comida. Sim, tivemos comida, bastante. Então, eu acho que 3 pessoas ou 2 falaram abacaxi. Os nossos membros adoram abacaxi. Um ou 2 também falaram maracujá. É, que também é uma palavra legal e é uma fruta muito boa também. Passion fruit, right? Eu acho que sim. Sim. Temos a que sempre aparece em uma conversa ou outra, que é a paralelepípedo. 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 É, que é uma palavra difícil, mas Difícil. difícil. O que eu falei? Difícil. Ah, difícil. Isso. É, também no Karaoke Connection Club, este mês a gente estava focando na pronúncia. Sim. Então, as nossas aulas focaram no assunto da pronúncia. Sim. Então, a Alex está me corrigindo toda hora e é complicado. Bom, e o Foster escolheu a palavra gentileza Sim. e eu escolhi a palavra tempo. Que eu fiquei interessado, digamos. Sim. Porque eu estava esperando uma palavra, sei lá, uma palavra mais complexa. Complexa não. Com mais letras, na verdade. Tempo é uma palavra em um contexto complexo, se você pensar. É, tempo talvez é um dos assuntos mais complexos que existe. Sim. Então, hoje nós vamos focar na palavra tempo, porque aqui não é uma democracia, eu escolhi e nós vamos fazer isso. Ótimo. Então me explica, Alexia, por que você escolheu a palavra tempo como sua palavra predileta na língua portuguesa? Por 2 razões. Uma, que o conceito de tempo, ele é muito variável e você pode usar a palavra tempo para diferentes situações em português. Então, você tem, por exemplo, tempo, que é
contar as horas, o passar as horas, né? Uhum. Então, por exemplo, Foster, há quanto tempo a gente está gravando esse episódio? Há Não 5 sei. Há minutos. 5 minutos. Então, Já? É, é. E Essa também, passagem do tempo. e também pode ser, por exemplo, será que o tempo vai estar bom amanhã? É, que o clima. Exato. É o clima? O clima. É, acertei. Sim. E eu abri esse episódio falando, fazia muito tempo que a gente não vinha gravar do lado de fora. Então, fazia muito tempo e também você falou há quanto tempo? Então, Isso. pode usar o verbo fazer, também haver, né? Que há muito tempo. E ter também, se tem Tem tempo. tempo. Então, Foster, você tem tempo pra gente conversar hoje? É isso. Não, eu não quero gastar meu tempo. É. Abre um espaço na sua agenda pra gente ter um tempo pra uma reunião hoje. Também, passar o tempo. É um passatempo. Tem até um biscoito chamado Passatempo, que eu te falei isso outro dia. É, Aham. sim. Bom, então vamos entrar ou nos aprofundar um pouquinho mais sobre as diferentes formas que você pode usar a palavra tempo. Então, a primeira é aquilo: é um período sem interrupções que os acontecimentos ocorrem. Então, por exemplo, quanto tempo ainda vai demorar essa consulta? Uhum. Né? É exatamente isso. Eu acho que é o significado mais comum, Sim. né? Pelo menos para mim. Também tem a continuidade, que corresponde à duração das coisas. Por exemplo, presente, passado ou futuro. E um exemplo que eu te dou é: isso não é do meu tempo. Ou seja, eu já estou muito velha para isso. Isso não acontecia no meu tempo. Ah, Então, sei lá, entendi. esse pessoal hoje em dia tá com TikTok. No meu tempo, isso não existia. Todo mundo brincava em casa, dançava nas aulas de dança, etc. Só para explicar, TikTok, TikTok, com sotaque carioca. Sim. E também é o que se consegue medir através dos dias, dos meses ou dos anos. Por exemplo, esse livro não se estraga com o tempo. Não é interessante? É Por exemplo, interessante. eu tenho um vestido que era da minha mãe que não se estragou com o tempo. E isso já tem quase 25 anos. Eu acho que a comparação seria comparável com a palavra é um clássico, né? É É, tipo algo que não estraga com o tempo. exato. Exatamente isso. É, Ou interessante. então, por exemplo, daqui a um tempo, todas as pessoas vão andar de carros voadores. É o futuro. Tá. E aí a gente pode também levar a época, por exemplo, na época dos mitos gregos, na época dos romanos, na época da invasão de algum lugar, na época da Revolução Francesa, ou seja, no tempo da Revolução Francesa, no tempo dos romanos. É uma palavra útil que eu acho que a maioria dos falantes nativos de inglês não usam muito, mas essa palavra existe também em inglês, mas época quer dizer tempo, é uma Sim, fase. tem até uma revista brasileira chamada Época. É, A gente usa bastante, assim. sim. Não é muito comum em Ah, tá. inglês. Ah, tá. A palavra epoch, I believe, is the pronunciation, I'm not sure. E aí, ainda nessa história de época, por exemplo, a gente pode falar da parte da vida que se difere das demais. Então, por exemplo, na época da velhice, ou seja, no tempo da velhice, no tempo da infância. Desculpa, Alex, eu não entendi essa parte. Então, parte da vida que se difere das demais. Por exemplo, nós Que se temos difere, difere de quê? das outras partes da vida. Então, a gente tem várias partes da vida. A gente tem a infância, a gente tem a adolescência, a gente tem o jovem adulto, tem a fase adulta, tem a fase da velhice e tem a fase da morte.
certo? O nascimento até a morte. Uhum. Então, quando a gente quer falar sobre um tempo específico para tirar o resto todo, porque isso tudo é a vida. Então, quando a gente quer falar sobre um tempo específico da nossa vida, é o tempo da velhice, o tempo da infância, o tempo da adolescência, o tempo da morte, o tempo do nascimento. Tá, então agora eu entendi. Bom, isso é um pouquinho de como a gente pode usar a palavra tempo. Ainda tem mais algumas outras formas que eu vou continuar no próximo episódio. Ótimo, eu estou muito animado para continuar essa conversa, porque o tempo é um tema tão complexo e agora é o tempo que começaram as obras aqui ao nosso lado. Sim, então vamos deixar o resto para o próximo episódio. Então, até daqui a pouco. Tchau! Tchau, meu Deus, tchau!